Eu tenho certeza que você já ouviu falar do tal medo do desconhecido, esse conceito do universo de Lovecraft. Aqui não vou comentar sobre o autor e se quiser um vídeo dele é só deixar aí nos comentários. Para entender esse universo precisamos de algum método eficaz e com a ajuda da Punk no canal eu escolhi o famoso iceberg. Eu separei algumas camadas com filmes, jogos, os contos do autor e quanto mais fundo, mais perigoso esse vídeo se torna. Criaturas cósmicas. No meio de uma viagem de barco, você olha para o horizonte e avista uma sombra colossal e maligna, pronta para te devorar. Esse é o Cthulhu, o monstro mais famoso de Lovecraft e muito citado na cultura pop. O chamado de Cthulhu é a história que apresenta ele e um grupo de cultistas tentando despertar esse monstro gigante. Eu não sei se você conhece, mas Cloverfield é um filme que apresenta esse conceito de uma maneira interessante. O ser desconhecido que aparece de repente destruindo tudo. Ninguém sabe de onde ele veio, mas ele tá ali esmagando carros. Te falando o que acontece, perde um pouco da surpresa, mas não deixa de assistir. E aproveitando, nessa camada também vou te apresentar o Sunless Sea. Quando eu vi esse jogo, eu senti que tinha tudo o que o conto de Lovecraft queria trazer. Você é um barquinho minúsculo, tentando sobreviver a criaturas gigantescas que surgem só para te atrapalhar. Então é um jogo perfeito para ter essa sensação de criatura gigante. Ou você pode deixar e jogar Shadow of Colossus. Insignificância humana. Às vezes eu me pego pensando o que realmente significa acordar, fazer algo da minha vida e descansar para começar tudo mais uma vez no dia seguinte. No A Sombra Vinda do Tempo, um homem descobre que a sua mente foi substituída por uma consciência alienígena que usou seu corpo por anos. E esse conto me fez lembrar que existe um estudo realizado na década de 80 pelo neurocientista Benjamin Libet, que descobriu que o nosso cérebro consegue decidir ações por nós, que tudo o que fazemos não acontece sem que o nosso cérebro tenha tomado uma decisão antes de nós mesmos. Por isso que muitas das coisas são de forma inconsciente. Nesse ponto é que eu apresento para vocês a mão de Deus de Berserk. Eles já diziam, né? Não adianta você lutar contra o destino, pois tudo está decidido. Bom, no fim das contas, não é minha opinião, mas não deixem de ler Berserk também. Usando ainda os ETs que pegaram a mente desse cara, o filme A Chegada fala um pouco sobre como o tempo é relativo e os alienígenas do filme podem intervir nas nossas decisões. E eles também estão cientes que existem vários possíveis finais. Resumindo, os seres humanos estão nas mãos deles. O medo do desconhecido. Algo cai do céu, direto no seu quintal, um objeto desconhecido, um invasor, uma cor que caiu do espaço. Nesse conto de H.P. Lovecraft, a forma alienígena destrói uma fazenda de convívio familiar e em seguida transforma suas plantas, seus animais e até mesmo a família em algo que é medonho e muito difícil de explicar. Para ver isso na prática, eu vou deixar aqui o filme A Cor que Caiu do Espaço, que traz esse invasor, deixando o ator Nicolas Cage ainda mais louco e as coisas vão consumindo a sanidade de cada um dos personagens. Mas se você não acha esse filme bom, sem problema. Acho que o enigma de outro mundo pode abrir seus olhos para esse invasor sombrio. Os coitados dos trabalhadores que vão para a Antártida e descobrem um companheiro pouco agradável vindo de outro planeta. Isso diz até um pouco sobre Lovecraft quando falamos da aceitação de estrangeiros, que é um preconceito que era contínuo no autor. O saber proibido. Em O Caso de Charles Dexter Ward, se deu mal quando ele foi mexer com experimentos de seus antepassados. Ele acabou invocando criaturas e coisas relacionadas ao ocultismo que deveriam ficar ocultas. O jovem foi longe demais e o problema acabou se espalhando pela cidade. Aqui no canal a gente tem uma série que acontece algo bem parecido, que é o Neonomicon. E se você quiser ver, eu vou deixar aqui no card, tá? Tá aqui em cima. Mas já vou alertando que assista até a parte 2, pois a primeira parte é uma viagem total. Os protagonistas leem os contos de Lovecraft e por meio disso chegam à parte mais podre da humanidade. Mas não vou dar spoiler, o card tá aqui em cima. Eu não tô dizendo que ler é algo ruim,
mas ler um livro como Necronomicon, tipo em Evil Dead, quando os jovens usam ele e acabam trazendo um problema quase mortal, que não foi só para eles, mas para a humanidade toda. E esse filme vale a pena quando o assunto é mensurar o mal que esse conhecimento em específico pode fazer. Horror corporal e perda da identidade. No conto A Sombra de Innsmouth, um jovem viaja pela cidade portuária de Innsmouth, onde encontra habitantes estranhos, de aparência anfíbia e um comportamento inquietante, uma galera bem suspeita. Investigando a história local, ele vai descobrindo aos poucos que os moradores curtem criaturas marinhas e os chamam de Profundos. Depois de uma correria intensa, o rapaz descobre que tem sangue de Innsmouth nas veias. Aí ele decide aceitar e se juntar. É aquela famosa frase do "se não pode com eles". E é nisso que tem um filme bem trecheira chamado A Sociedade, e não me julguem por isso, onde o jovem retorna para casa e percebe que o comportamento de todos mudou de alguma forma. E logo depois ele acaba também descobrindo que a trama é bem mais pesada, e aí vai envolver ETs, orgias e sociedades secretas. Com uma cereja no bolo é a mudança corporal. E seguindo com a mudança corporal, a substância que é indicada ao carequinha de ouro faz uma transição bem legal da transformação do belo, que toma caminhos exagerados, até explodir em um aglomerado de tentativas para se tornar perfeito, mas acaba virando uma merda. A perdição absoluta. Agora chegamos ao fim do poço, nas entranhas de um grande antigo. O conto Outros Deuses vai seguir um sacerdote que acredita conhecer todos os segredos dos deuses. Então ele decide escalar um monte sagrado para poder provar essa teoria de que os deuses são simplesmente a imaginação da mente humana. Mas o que ele encontra lá no topo o captura para a eternidade, ou seja, o abduz. É quando chegamos de fato no apocalipse, seja no mundo ou na mente da vítima do horror cósmico. E apesar de não ser perfeito, eu quero citar O Mensageiro do Último Dia, que é bem construído, principalmente na tensão. Esse filme aborda uma investigação clássica das histórias do pai do Cthulhu, acompanhando um detetive que, à medida que se aproxima do caso de um desaparecimento, descobre a existência de um culto secreto que tenta invocar uma entidade conhecida como o Mensageiro do Último Dia. Agora eu quero que vocês mandem nos comentários um horror cósmico que cabe em uma dessas camadas. Lembre-se do like para iniciar o nosso ritual e diga se o formato do vídeo ficou legal e se devemos continuar ou não. Estamos deixando o link de apoio na descrição onde você ajuda o canal e eu espero você no próximo vídeo.